Olá pessoal, então vamos começar agora a nossa segunda aula de execução penal, entrando efetivamente no conteúdo que é o sistema progressivo de cumprimento de pena. Bom, vou abrir meu slide aqui e o sistema progressivo de cumprimento de pena é o sistema adotado pelo Brasil em relação ao cumprimento das penas. O que significa isso? Que no nosso sistema legal nós teremos um cumprimento que ele vai de um regime mais rigoroso sucessivamente para regimes mais brandos, tá? Essa previsão está no artigo 112 seguintes da LEP e nós, então, temos três regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto. Significa, então, que nós sairemos do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Nós não podemos, sob pena de uma progressão de regime per saltum, sair diretamente do fechado para o aberto. Essa progressão per saltum, ela é vedada para o nosso ordenamento jurídico. Inclusive, nós temos uma súmula, que é a súmula 491 do STJ, que diz que é inadmissível, então, a progressão per saltum de regime prisional. Então, nós vamos sempre passar de um regime mais rigoroso para o progressivamente mais brando e assim de forma sucessiva. Quais são, então, os regimes prisionais? Como nós já adiantamos, nós temos três regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto. O regime fechado, ele é destinado para o cumprimento daquelas penas com mais de 8 anos ou também para aqueles entre 4 e 8, caso o condenado seja reincidente e as circunstâncias judiciais indiquem. Esse regime ele deve ser cumprido em estabelecimentos de segurança máxima ou média, estabelecimentos de regime fechado. Bom, o semiaberto, por sua vez, ele deveria ser cumprido em colônia penal, agrícola, industrial e institutos penais. Pela lei, como é que ele funcionaria, tá? O preso iria para o regime semiaberto, ele iria para esse estabelecimento e durante o dia ele poderia trabalhar, desde que ele tivesse essa ocupação lícita. Então, ele sairia de manhã para trabalhar e retornaria à noite para pernoitar no estabelecimento e nos finais de semana também ficaria dentro do estabelecimento prisional. Na prática, o que ocorre, tá? Muitas comarcas não têm estabelecimento próprio do regime semiaberto ou quando tem esse estabelecimento ele está lotado. Então, muitas vezes o que ocorre é o semiaberto harmonizado, que é o cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar com ou sem o uso do monitoramento eletrônico. Ele é destinado para quem? Para quem estiver cumprindo pena superior a 4 e inferior a 8, ou pena inferior a 4 se for reincidente ou as circunstâncias judiciais do 59 indicarem. Por fim, gente, o regime aberto, ele é destinado para o cumprimento de pena de reclusão ou detenção inferior a 4 anos e ele deveria funcionar da seguinte forma. O apenado de dia ele estudaria ou trabalharia e à noite ele iria então se recolher na casa de albergado. Na prática, gente, se nem estabelecimento semiaberto tem na maioria das comarcas, imaginem em um dia aberto. Então, na prática, esse regime normalmente ele é cumprido em prisão domiciliar com a observância de algumas circunstâncias, algumas condições obrigatórias ou especiais. Vamos falar um pouquinho de monitoramento eletrônico, tá? Então, com a Lei 14.843 de 2024, houve algumas alterações no monitoramento eletrônico e a gente vai pincelar um pouco essa matéria aqui, mas depois a gente retoma ela quando a gente for falar algumas questões sobre a falta grave e sobre o próprio semiaberto harmonizado, tá? Então, essa nova lei, que é a 14.843 de 2024, ela é a conhecida lei nova da saída temporária, tá? Mas ela não trouxe reflexo só na saída temporária, ela trouxe também em relação ao monitoramento eletrônico e o exame criminológico. E ela acrescentou esses três incisos ao artigo 146b, prevendo então a possibilidade do monitoramento eletrônico também tá para o regime aberto e no caso da PRD, com limitação de frequência a lugares, ou no caso do livramento condicional. Qual é a crítica, gente, a essa situação? No plano nacional, a discussão a respeito do uso da tornozeleira eletrônica, do monitoramento eletrônico, ela vem lá desde 2001. Já havia essa preocupação com a superlotação, então o Congresso começou a discutir essa questão do uso da tornozeleira eletrônica para substituir o encarceramento tradicional, para diminuir a superlotação. Aí, houve um projeto de lei
que era o texto inicial da Lei 12.258 de 2010, que depois veio prevendo um monitoramento eletrônico, que dizia ser possível a utilização da tornozeleira nos casos de cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto, PRD, livramento condicional e suspensão condicional da pena. Só que aí, as previsões do aberto, da PRD, do LC e da suspensão condicional, elas foram excluídas porque se entendeu, né, houve o veto da presidência, porque se entendeu que não eram medidas que iriam ajudar na redução da população carcerária, que era o objetivo dessa nova lei, né, e que iam gerar gastos para o sistema prisional. Então, não passou naquela época essas três possibilidades. Só que a discussão que estava superada, com essa nova lei da saída temporária, ela acabou ressurgindo. E, como pouco se discutiu em relação a isso, acabou passando. E voltou, então, essa previsão de utilização até mesmo no livramento condicional, que nada mais é que uma liberdade condicional, ou seja, você está em liberdade, você não deveria ter uma restrição à sua liberdade do tamanho da tornozeleira eletrônica. Então, a grande crítica é que, assim, ó, se o liberdade condicional, se o regime aberto, tu já está no meio aberto, tu já está numa condição de sistema progressivo de cumprimento de pena, não teria a possibilidade de utilizar a tornozeleira eletrônica, porque senão tu não tem uma progressão efetiva do semiaberto, que é cumprido na maioria dos locais em domiciliar com tornozeleira, quando não tem o estabelecimento próprio, para um aberto também em domiciliar com tornozeleira. Onde estaria a progressão do regime, né? Então, o nosso sistema no Brasil, ele prevê essa progressão durante o cumprimento da pena. Então, não seria possível ter o uso da tornozeleira no aberto e no livramento condicional, menos ainda, que é uma liberdade condicional. Na prática, ainda outra crítica maior. Se o governo, se a SUSEP não tem tornozeleira eletrônica suficiente nem para colocar em todos os apenados que estão no regime semiaberto, imagine no aberto, no livramento condicional, em PRD. Então, gente, essas previsões, elas têm uma crítica grande em relação a essa questão prática, tá? Então, na prática, não parece que sejam adequadas essas novas inclusões do artigo 146b. Então, retomando a questão da progressão de regime, tá, gente? Para progredir de regime, a gente precisa de requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Requisito objetivo tem que ver com o lapso temporal de cumprimento da pena. Então, quanto de pena ele já cumpriu. Já o requisito subjetivo tem a ver com o atestado de conduta carcerária, o ACC, ou o exame criminológico. Então, requisito objetivo, gente. O requisito objetivo, que é o lapso temporal, ele é calculado do montante integral da pena, se a data base, ou seja, aquela data que você vai usar como marco para o início da contagem dos benefícios, coincidir com o início do cumprimento da pena. E do remanescente da pena, se tiver tido alteração na database. Por exemplo, se houve reconhecimento de uma falta grave, a database pode ser alterada. Então, reconhecida a falta grave, o prazo para progressão de regime começa a contar daquela nova database. Quando há progressão regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, também há uma nova database do semiaberto para progredir para o aberto. Então, o cálculo vai ser integral da pena quando a database coincide com o início e do remanescente quando houve alteração na database. Para calcular o remanescente na pena, é sempre importante que vocês saibam que se cumpre primeiro a pena mais grave. E quando há mais de uma pena, elas são unificadas, ou seja, você passa a computar o prazo total para progressão de regime. A soma conduz ao prazo para progressão de regime. Só que cada crime vai ter a sua fração específica, ou seja, o seu percentual específico que precisa para progredir de regime. Vou fazer o exemplo aqui para vocês visualizarem melhor. Por exemplo, eu tenho uma condenação por tráfico antes do pacote anticrime de 10 anos, tá? Progressão do tráfico primário antes do pacote anticrime é em 2/5. E eu tenho uma condenação por furto, tá? A uma pena de 3 anos. Opa, deixa eu só. 3 anos. E o furto como crime comum, a progressão dele é em 1/6. Então, cada um dos delitos
mesmo que para progredir eu tenha que cumprir um percentual para ambos, vai ter a sua fração. Então, nesse caso, qual é a pena total que ele tem para cumprir? Os 10 anos do tráfico, mais os 3 anos do furto. Ele tem para cumprir 13 anos. Só que tu não vai usar 2/5 sobre os 13 ou 1/6 sobre os 13. Cada crime vai ter a sua fração específica. Então, eu preciso de 2/5 sobre os 10 anos para progredir de regime em relação ao tráfico. Então, aqui eu vou precisar de 4 anos para progredir em relação ao tráfico, mais o 1/6 que eu preciso dos 3 anos do furto. Ali você vai transformar 3 vezes 12, o número de meses dá 36 meses, e vai dividir por 6. Então, você vai precisar de 6 meses para progredir do furto. Então, qual é o prazo de progressão de regime? 4 anos e 6 meses. Então, independente do total de pena, depois de unificado, quando são delitos diferentes, por exemplo, um hediondo e um comum, ou um hediondo reincidente e um comum, cada um usa a sua fração. Quando é que tu vai usar a mesma fração? Quando tu tiver, por exemplo, 2 hediondos, que aí tu não vai usar no primeiro crime o hediondo primário e no segundo o hediondo reincidente. Aí você vai usar toda a fração da reincidência. Da mesma forma no crime comum. Tu não vai usar comum primário e comum reincidente, não. Uma vez adquirida a condição da reincidência, ela vale para tudo. Não existe ser o primeiro primário e o segundo reincidente. Uma vez que eu fui reconhecido reincidente, eu vou ser reincidência para toda a condenação. A reincidência contamina toda a execução, tá? Trouxe inclusive um acórdão ali para vocês que diz isso, tá? Do STJ. O cometimento de falta grave no curso de execução da pena, ele interrompe o prazo para progressão de regime, tá? Então, sendo reconhecida a falta vai poder ter o reflexo de alterar a database. Então, por isso que a gente fala que interrompe o prazo, porque se houver alteração da database, ele vai passar provavelmente a não ter mais o requisito objetivo para a progressão de regime. Temos uma súmula que trata disso, que isso que é a súmula 534 aqui, ó, gente. Que a prática de falta grave interrompe a contagem de prazo para a progressão de regime, a qual se reinicia a partir do cometimento da infração. Bom, e o requisito subjetivo, gente? O requisito subjetivo tem a ver com a aptidão para o retorno ao convívio social, ao bom comportamento, à boa conduta carcerária. Então, normalmente essa boa conduta carcerária, ela é atestada através do ACC pelo diretor do estabelecimento prisional. É um documento que vai vir dizendo que ele tem uma conduta plenamente satisfatória ou uma conduta insatisfatória. Se tiver plenamente satisfatório, ele tem implementado o requisito para a progressão de regime. Aí, gente, tem a questão do exame criminológico. O exame criminológico, ele não era considerado requisito para a progressão de regime legalmente desde 2003, tá? Não tinha mais essa previsão. Mas a jurisprudência autorizava quando o juiz, de forma fundamentada, explicava por que ele entendia necessário, tá? Isso está na súmula 439 do STJ, né? Que era admissível o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que o juiz motivasse essa necessidade. Nesses mesmos termos, a súmula vinculante 26, que dizia que no caso de progressão de regime, quando é crime hediondo ou equiparado, o juiz poderia fundamentadamente exigir o exame criminológico. E também, gente, nós temos, que é importante vocês entenderem, que o indeferimento do requisito subjetivo com base no exame, ele exige também uma ampla comprovação da inaptidão do gozo do regime mais severo. Por exemplo, não basta utilizar um fundamento genérico para dizer que ele não tem direito à progressão de regime. Por exemplo, não se arrependeu do crime ou disse que não foi ele que cometeu. Tá? Isso não fundamenta, não pode ser utilizado como fundamento, é um fundamento genérico, não pode ser utilizado para indeferir a progressão de regime. Precisaria de um elemento concreto, palpável, que efetivamente seria muito provável que quando saísse ele cometeria novos delitos, enfim, elementos concretos sobre a incapacidade daquele sujeito de progredir de regime. O que aconteceu, gente? Após a nova lei de saída temporária, essa nova lei, ela trouxe também de volta o exame criminológico como exigência para a progressão de regime. E não em qualquer caso, gente.
veio um parágrafo 1º no artigo 112 que diz o seguinte, que em todos os casos o apenado somente terá direito à progressão de regime se ele tiver a boa conduta carcerária atestada pelo diretor do estabelecimento, ou seja, o ACC, e pelos resultados do exame criminológico. Então, gente, pela nova lei, em qualquer tipo de progressão, inclusive do semiaberto para aberto, que normalmente ele já está em domiciliar, tá? Seria necessária a realização do exame criminológico. As críticas são muitas, gente, tá? Primeiro que não respeitaria a individualização da pena, porque eu, como juiz, tenho que ter condições de avaliar se um caso é mais grave ou não que o outro para pedir ou não o exame criminológico. E isso também tem que ser observado na execução da pena. Segundo, porque na prática sequer a gente tem profissionais suficientes na SUSEP para fazer os laudos dos exames criminológicos do fechado para o semiaberto. Então, o que dirá se tu for fazer do semiaberto para o aberto e para concessão do livramento condicional? E, por fim, gente, a última crítica é que muitas vezes o preso que está no semiaberto, por exemplo, quando é da progressão do semiaberto para aberto, ele já está convivendo em sociedade, porque ele já está em prisão domiciliar com tornozeleira. Então, não teria utilidade esse exame criminológico, tá? Mas, enfim, críticas à parte, a previsão legal nova é essa, que após a Lei 14.843, a nova Lei de Saída Temporária, há essa exigência no parágrafo 1º do 112 de realização do exame criminológico para a progressão de regime. Mas aí vem a questão importante, né, gente? Essa lei retroage, ou seja, ela vai se aplicar para aqueles delitos que já estavam em execução ou não? Ela só vai ser aplicável a partir do dia 11 de abril de 2024, que é quando houve a publicação dessa lei. Então, atualmente não tem, assim, uma posição predominante, a gente, né, tá vendo uma prevalência da posição de que não retroage, mas eu trouxe as 3 correntes que existem para vocês aqui. Então, uma primeira corrente diz que retroage por seria uma norma de processo penal e, como tal, ela pode ser aplicada de imediato e também porque tem uma presunção de constitucionalidade da norma, ou seja, não teve nenhuma declaração de inconstitucionalidade, ela pode ser aplicada. Tem uma decisão do STJ nesse sentido, que é essa que eu trouxe para vocês, tá? Nós temos também uma segunda corrente, que é a que prevalece, né? Que diz que não retroage. E por quê, gente? Porque essa lei, ela restringe direito constitucional à liberdade, ou seja, ela tem conteúdo de direito material, ela traz uma restrição, uma garantia constitucional do cidadão. Então, dessa forma, como as leis penais de conteúdo material, ela não poderia retroagir para prejudicar o réu. Assim, então, a lei só seria aplicável para fatos posteriores a 11 de abril de 2024, tanto em relação à questão da saída temporária quanto à questão do exame criminológico. A decisão do STJ e do STF nesse sentido, do STF do ministro André Mendonça, no HC 240/770. E, por fim, essa terceira corrente que eu trago é que diz o seguinte, que pode aplicar de imediato, mas eu afasto a aplicação porque é uma previsão inconstitucional, porque fere a individualização da pena, porque o juiz tem a possibilidade de verificar diante do caso concreto se precisa ou não do exame criminológico. Então, através do controle difuso de constitucionalidade, alguns juízes deixam de aplicar essa norma. Então, o que se estabeleceu em relação ao exame criminológico é isso, gente. Questão da data base para a progressão de regime, que a gente conversou também um pouquinho quando a gente falou da questão do princípio da celeridade, tá? O STF, sobretudo a partir do julgamento do HC 115 de 254, do Gilmar Mendes, ele definiu que a decisão que defere a progressão de regime, ela tem a natureza declaratória e não constitutiva. E o que significa isso? Como é uma decisão declaratória, ela só declara o que já existe. Ou seja, a data em que o apenado alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime, do fechado, semiaberto ou do semiaberto ao aberto, ela vai ser a nova database para a progressão, independentemente da data em que o juiz efetivamente olhou aquele processo, despachou e deferiu a progressão de regime e ele foi colocado. Porque muitas vezes há um atraso nos despachos e acaba atrasando a progressão de regime, mesmo quando o preso já tem o direito. O STJ, por sua vez, ele entende que a nova data base deve ser a data em que implementados
os dois requisitos, né? Tanto objetivo quanto subjetivo, e aí sim utilizada a última data para ser a nova data base. Explico melhor essa última parte para vocês, que é a questão do tema 1165 do STJ, tá? Ele foi julgado em agosto de 2024 e nele foi fixada a seguinte tese, tá? Que a decisão que defere a progressão de regime, ela não tem natureza constitutiva, ela tem uma natureza declaratória, e que então o termo inicial para a progressão de regime, para a próxima progressão, né, vai ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, descritos no artigo 112, não a data em que efetivamente foi deferida a progressão, tá? E vai ser utilizado, então, o último requisito pendente. Se o último alcançado foi o objetivo, é a data do requisito objetivo. Se é o subjetivo, é a data do subjetivo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá? Vamos supor que 10 de abril de 24 era a data da progressão de regime. O requisito subjetivo foi um processo que teve que ser feito o exame criminológico. O exame criminológico foi aos autos no dia 10 de maio de 2024. Então, em 10 de maio de 2024, ele já tinha os dois requisitos, o objetivo e o subjetivo. Mas esse processo foi despachado só em 10 de junho de 2024, deferindo a progressão. Então, a data base para a nova progressão, ou seja, o dia que vai começar a contar o prazo para a nova progressão, não vai ser 10 de junho, o dia que eu despachei. Vai ser, sim, pelo tema do STF, no dia que implementados ambos os requisitos, ou seja, foi a data do último, 10 de maio de 2024. E para o STF, naquela corrente que ele fala em requisito objetivo, seria 10 de abril. Como é mais recente a definição desse tema 1165, se for questão de prova, digo para vocês utilizarem a data do último requisito. Se for uma dissertativa, expliquem as duas posições e digam, então, que é um entendimento do STF, que seria pelo requisito objetivo, e que há esse tema do STJ, que definiu que é em relação à data em que ambos os requisitos foram implementados. Então, o último. Se foi o objetivo último, o objetivo. Se for o subjetivo último, o subjetivo, tá? E, óbvio, nunca a data da decisão. Só se elas foram concomitantes. Por exemplo, 10 de abril ele tinha o requisito objetivo, 10 de maio subjetivo e eu despachei 10 de maio. Então, nesse caso, seria a mesma data. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a progressão de regime especial. Ela é uma progressão destinada às mulheres. Ela veio, essa previsão, esse parágrafo 3º do artigo 112, em razão do Estatuto da Primeira Infância. Ele visa uma proteção à criança, tá? Mais do que um direito para a mulher, para a gestante, ele é um direito da criança, daquele bebê, de ter a sua mãe consigo, tá? Então, o que prevê esse parágrafo 3º do artigo 112, tá? Prevê requisitos especiais para aquela mulher que é gestante, ou mãe, ou responsável por criança de até 12 anos, ou por pessoa com deficiência. Quais são esses requisitos especiais? Então, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente por razões óbvias, né? Porque o objetivo é que ela fique perto do filho ou dependência, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primária e ter bom comportamento carcerário e não ter integrado organização criminosa. Importante, tá? Em relação à organização criminosa, a gente tem dois entendimentos, tá? O entendimento que é o entendimento da corrente ampla e tem a corrente restrita. O que diz a corrente ampla, tá? Que não é só o delito da organização criminosa da Lei 2.850, tá? Que qualquer delito que tenha concurso necessário de agentes seria também abarcado por esse artigo, tá? Concurso necessário de agentes. Por exemplo, a associação para o tráfico entraria aqui, porque é concurso de agentes necessários. E a restrita? A corrente restrita diz que não, que seria só o delito de organização criminosa propriamente dito, porque a lei falou em organização criminosa, então só o delito da Lei 12.850, tá? Então nós temos essas duas correntes, tá? Vocês têm que conhecer as duas,
Mas os requisitos amplos são esses. Então, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o filho dependente, ser primário e ter bom comportamento e não ter integrado organização criminosa. Cumpriu esses 4 requisitos, a progressão vai ser em 1/8. Então, neste caso, mulher gestante ou mãe de criança ou pessoa com deficiência, progride com 1/8 se cumprir os requisitos 112, parágrafo 3º. Se aplica ao tráfico e aos crimes hediondos? Sim, desde que não seja um tráfico ou um crime hediondo, enfim, cometido com violência ou grave ameaça e preencha os demais requisitos. E o que ocorre? Ela recebeu a progressão de regime especial, ela vai progredir com 1/8, mas durante a pena ela comete um novo crime doloso ou comete uma falta grave. Aí vai ter a revogação do benefício, ela vai voltar a progredir de pena só com a fração original, não com 1/8. Questão da súmula vinculante 56, gente. O que é a súmula vinculante 56, né? Nós temos, então, como a gente viu no nosso sistema penal, o sistema progressivo de execução da pena. Passamos do regime fechado para o semiaberto para o aberto. Só que muitas vezes há falta de vagas no semiaberto, porque nós temos poucos estabelecimentos semiaberto. E aí o que se fazia? Ficava se deixando as pessoas por mais tempo no fechado até ter vaga no semiaberto para progredir. Foi por isso que o STF, por maioria, acabou aprovando essa súmula vinculante 56 para dizer que a falta de vagas no estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado por tempo a mais no regime prisional mais gravoso, devendo então se observar nessa hipótese os requisitos, os parâmetros do recurso extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. Que o que é isso? É a saída antecipada para a prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. Então, o que é essa súmula vinculante 56? Ela estabelece a possibilidade do semiaberto harmonizado, que é a prisão domiciliar com restrições, normalmente o monitoramento eletrônico. Bom, tratamos das hipóteses de progressão de regime, gente. Então, agora a gente vai falar da regressão de regime. Assim como o preso ele pode progredir de regime, ele também pode regredir de regime em algumas hipóteses. E essas hipóteses estão lá no artigo 118 da LEP. Quais são elas, tá? Prática de fato doloso, soma de penas de nova condenação ou então a prática de uma falta grave. O artigo 50 da LEP, ele traz o rol de faltas graves, tá? E ele é um rol taxativo. Então, se o preso cometer uma falta grave, um dos consectários, como a gente vai ver depois quando a gente falar de falta grave, é a regressão de regime. A prática de novo crime doloso na execução da pena também é uma hipótese de falta grave, está lá no artigo 52 da LEP. Então, nesses dois casos, se reconhecida a falta, é possível a regressão de regime. E qual é a outra? E antes da gente entrar na outra hipótese, né? A regressão de regime para um regime mais gravoso do que o da sentença, ela é possível? Por exemplo, a sentença fixou o regime semiaberto. Eu cometo uma falta grave. Eu posso ir lá parar no fechado? Sim, gente, o STJ já entendeu que não constitui nenhuma ofensa a coisa julgada a regressão de regime para um regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença. Bom, e a nova hipótese de regressão de regime, né, a outra hipótese de regressão de regime, é a nova condenação que torna incabível o regime atual. Por quê? Pela soma de penas. Porque toda vez que tu for somar uma nova pena, né, pelo artigo 111, quando há mais de uma condenação, a gente faz a soma, a gente unifica as penas, aí o regime ele vai ser determinado pela soma daquelas penas. Então, toda vez que eu somar mais de 8 anos, o meu regime tem que ser fechado. Então, se eu estou no aberto ou no semiaberto, mas eu tenho uma nova condenação e deu mais de 8 anos a soma, eu vou ter que ir para o fechado. Se deu mais de 4, eu vou ter que ir para o semiaberto. Então, nesse caso, tá? Ele vai ter esse novo regime fixado pela soma de penas, tá bem? E quando ocorre esse tipo de regressão, não há alteração da database para progressão de regime, tá? Ela continua sendo a mesma data, porque nesse caso não é uma falta grave, nesse caso é uma soma de penas. E a regressão cautelar, gente? A regressão cautelar, ela também é possível. O que é isso? É quando o executado, por exemplo, ele cometeu uma falta grave
E aí o juiz, até a audiência de justificação, dentro do seu poder de cautela, resolve manter o preso recolhido no regime fechado até decidir se ele vai ou não regredir, né? Então, não é constrangimento ilegal, desde que o juiz fundamente, né, diga que estão presentes os pressupostos de fumaça, do bom direito, de perigo, se deixar esse preso em liberdade, ele pode, então, determinar a permanência dele num regime prisional mais gravoso, até que seja feita a audiência justificativa e seja resolvida aquela situação jurídica do preso. Bom, gente, para encerrar esse bloco, então nós vamos falar sobre a prisão domiciliar, tá? Existem duas possibilidades da prisão domiciliar. A primeira é a prisão domiciliar humanitária. Tá lá no artigo 117 da LEP, tá? O que diz esse artigo? Que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto, tá? Pela lei, essa prisão domiciliar humanitária seria só para presos do regime aberto, tá? Depois a gente já vai ver que tanto faz, que não precisa ser só aberto, pode ser semiaberto e fechado também. Então, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Essas duas hipóteses têm uma situação própria, né, que é a domiciliar da mãe, que a gente vai ver depois, tá? Então, 117 estabelece essas 4 possibilidades de prisão domiciliar humanitária. Importante, então, embora o dispositivo de lei fale só em presos do regime aberto, a jurisprudência entende que pode, tanto no fechado quanto no semiaberto, inclusive para preso preventivo, tá? Então, é possível, em circunstâncias excepcionais, né, demonstrada a necessidade da medida. E, além disso, a 6ª turma do STJ, quando julgou esse agravo regimental no habeas corpus 636/408 São Paulo, ela trouxe que para conceder uma prisão domiciliar humanitária em caso de doença, não basta que você demonstre a doença, tá? Não basta, por exemplo, dizer que ele tem tuberculose. Tu tem que demonstrar que dentro do estabelecimento prisional ele não está recebendo o tratamento necessário, o tratamento adequado. Então, não basta ter a doença. Para ter direito a domiciliar, também é preciso a comprovação, a demonstração de que o tratamento dentro do estabelecimento prisional não é adequado ou que ele não está recebendo. E por fim, gente, então a prisão domiciliar especial para a mãe, tá? Havia já essa previsão do 117, mas os juízes tinham uma certa restrição em aplicar ela. Então veio esse HC coletivo 165/704 da STF, que determinou então a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência. Então, ela é cabível desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, que ele não tenha sido praticado contra os próprios filhos ou dependentes por razões óbvias e que não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida, de acordo com o 318.5 do Código de Processo Penal, tá? Então, a previsão tá lá no 318, perto da parte que fala das prisões, tá? E aqui, na previsão legal, ela tá enquadrada como se fosse para prisão cautelar somente. Mas não, tá, gente? A gente aplica uma interpretação extensiva. É autorizado também em execução provisória ou definitiva, ainda que em regime fechado, tá? Nesse sentido, esse acórdão que eu trouxe para vocês do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, depois vocês dão uma lida. E ainda, gente, no julgamento desse agravo regimental, a 5ª turma do STJ, ela decidiu que a concessão da prisão domiciliar às mulheres com filho de até 12 anos, ela não depende da comprovação da necessidade dos cuidados maternos, porque ela é presumida. Vocês vejam que o objetivo é proteger a criança, fazer com que a criança tenha o convívio da sua mãe. Então, o cuidado materno, a necessidade do cuidado materno, ela é presumida. Mesmo que tu tenha uma avó, uma parente distante que esteja com aquela criança, mãe é diferente. Então, é realmente presumido que há necessidade daquele cuidado materno. Então, visando a proteção integral da criança, é possível a concessão dessa domiciliar, desde que cumpridos os requisitos, né? Não cometimento do crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido o crime contra o filho dependente ou que não tenha nenhuma circunstância excepcional que contraindique a medida, sendo desnecessário comprovar a necessidade, a imprescindibilidade dos cuidados maternos. E claro, né, gente,
Caso demonstrado que a criança nunca conviveu com a mãe, que a criança já estava num abrigo antes, quando a mãe estava solta, aí sim a prisão domiciliar pode ser negada, porque vai ter sido demonstrado então que não havia aquela convivência. Gente, encerramos esse tópico. Depois a gente volta no próximo bloco para tratar sobre execução provisória e detração penal.